Hey people, welcome back again to one more class in your YouTube channel of Universidade do Inglês. I hope you're fine, espero que vocês estejam bem. Muito bem-vindos mais uma vez a uma aula aqui no canal da Universidade do Inglês. É um prazer estar aqui com você. One more week, mais uma semana. I want to thank you. Quero agradecer a você que vem nos acompanhando aí desde segunda-feira, né? Com as aulas ao vivo com o professor Caio, o professor Nicolas, né? E tem compartilhado, colocado aqui embaixo o comentário de vocês. Isso tem ajudado muito. Você que dá sugestão para a gente sobre aulas, isso é muito bom. Eu quero agradecer a você que tem interagido com a gente, né? Você que já se inscreveu essa semana, tá? Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, né? Já se inscreve aqui embaixo, tem aqui o botãozinho inscrever-se, clica nele, ativa o sino de notificações, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa uma sugestão, compartilha com a gente, né? O jeito que você estuda determinado tema que a gente aborda aqui em aula, tá bom? So, uh, today I want to share with you, hoje eu quero compartilhar com vocês a little bit about a new thing, um pouquinho sobre uma coisa diferente aí, que eu tenho visto presente nas aulas que eu venho lecionando, né? E tenho lecionado ao longo dos anos. Eu tenho percebido com um pouco de frequência que alguns alunos eles têm as mesmas dificuldades, né? Só que o que muda é só o endereço, né? E a pessoa, né? Porque as dificuldades acabam sendo as mesmas, né? São idênticas. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que podem aí estar te atrapalhando a melhorar no inglês, tá? Então, são dicas super, hiper, mega importantes. Se você se encaixar em alguma delas, é importante você já começar a mudar a postura, a agir de outra maneira, mudar a mentalidade, tá? Para o que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá bom? Então, de início, vou compartilhar minha tela com vocês, para ficar mais fácil a visualização da matéria. Só um minuto. Acho que vocês devem estar vendo aí. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre 7 coisas que podem estar te atrapalhando a melhorar no inglês, né? É claro, existem algumas outras, mas eu peguei as 7 principais, tá? Que pode estar. E de fato, isso eu tenho visto, tá? Isso não é só teoria, isso que eu vou passar para vocês não só se embasa em teoria, se embasa muito na prática. Eu tenho visto muitos alunos passarem por esses 7 passos. E a gente tem alertado eles como instrutor. E eu quero alertar você também que tem acompanhado a gente, tá? Falando aqui sobre 7 coisas que você pode estar fazendo que pode estar te atrapalhando aí a melhorar no inglês, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar de maneira bem simples, tá? É bem prático o que a gente pode fazer para melhorar no aprendizado do inglês, tá bom? Começando pelo primeiro passo. Uma das coisas que pode estar te atrapalhando a desenvolver no inglês não é falta de vocabulário em si, não é falta de saber as expressões, enfim. É o don't spend enough time to learn and study English. É o não passar tempo suficiente para estudar ou para aprender inglês, né? Geralmente as pessoas que reclamam que não estão tendo resultados, estão fazendo aula. Eu conheço pessoas que fazem aula particular e às vezes a queixa delas são sempre semelhantes. Elas falam as mesmas coisas. Por exemplo, eu estou achando que eu não estou progredindo, eu estou achando que esse método não vai me ajudar, eu estou achando que eu já tentei 3 professores particulares, nenhum deles conseguiu me ajudar, enfim. Mas aí você vai ver a vida dessa pessoa, o que que ela faz? Ela marca a aula de inglês na segunda e na quarta, só que aí na terça, quinta, sexta, sábado, domingo, ela vai mexer com as coisas da empresa, vai cuidar da casa, de fato, né? Se é o homem, vai mexer com o carro, vai fazer as coisas do dia a dia. E só vai mexer com o inglês na segunda e na quarta, né? E não vê evolução, tá? Então, de fato, se você é o tipo de pessoa que tem aula comigo, por exemplo, às sextas-feiras aqui, todas as sextas-feiras, e amanhã, depois, segunda não pratica, nem quarta, nem terça, nem quinta não pratica, aí vem na outra sexta ter aula comigo, é como se você estivesse me vendo pela primeira vez. Aquilo que eu passei na última semana não vai ter
surtir efeito nenhum, porque você não gastou o tempo depois. Entendeu? Então você precisa, no seu tempo, você precisa colocar como prioridade o inglês. Se você está sério para falar inglês, para aprender um novo idioma, um novo vocabulário, você tem que tirar um pouco do seu tempo e dedicar para aprender ali, revisar o tema que você acabou de aprender. Ou seja, você tem que passar um pouco de tempo estudando inglês, tá? 30 minutos aí de início seria uma boa, né? Se você não tiver muito tempo, de 15 a 30 minutos, tá? Para início. Então, se você não gasta tempo com o idioma, comece a passar um pouco de tempo para fazer sentido tudo que você vem aprendendo, tá bom? Segundo passo que as pessoas cometem é serem passivas para aprender o inglês. Então, geralmente, pessoas que estudam inglês e não têm resultado, não é porque o problema está com elas, é porque elas são passivas para aprender inglês. O que seria o passivo, professor? Seria semelhante ao exemplo anterior. Você faz um curso na terça e na quinta, você faz um curso na segunda e na quarta. Mas aí, em vez de você estudar nos outros dias, você só estuda naqueles 2 dias, segunda e na quarta. Na terça e na quinta. Assim, você não vai aprender. Você está sendo passivo. Você está sendo muito, vamos colocar assim, a palavra devagar, né? Veja bem, o devagar que eu digo aqui não é no sentido ofensivo da palavra. Porque tem pessoas que falam, ô, você é devagar, hein? Devagar no sentido ofensivo lerdo, né? Não é nesse sentido que eu estou usando a palavra devagar. Eu estou usando no sentido de, poxa, você não pode só ficar esperando, né? Não pode ser muito passivo, ou no caso, reativo, né? Se você for muito reativo, você vai ficar dependendo do que as pessoas vão te dar para você aprender. E o certo não é você depender do que as pessoas vão te dar, é você ir atrás para você ter para você, para si mesmo. Então, ser passivo para aprender inglês é uma das coisas que as pessoas fazem e, como consequência, não tem resultado. Chega no final de um curso, chega no final da semana, encontra o professor no sábado, aí passa a semana inteirinha. Quando chega outro sábado, qual que é a queixa? Tô sentindo que eu não tô aprendendo, tô sentindo que eu tô gastando dinheiro, tô sentindo que isso daí não é para mim, tô sentindo que essa metodologia não funciona para mim. Mas assim, se você não fizer por onde, nenhuma metodologia vai funcionar. Então, se você for passivo, você não vai aprender nada. Não é só inglês, é nada. Então, você precisa ser ativo. Ativar atrás de mais. Se hoje eu te passei sobre cores, amanhã procura saber sobre números, sobre abecedário, sobre alfabeto, sobre alguma coisa que possa fazer alguma relação ali. Não fica só preso naquelas cores. Poxa, aprendi cores, agora eu vou esperar a próxima aula para ver o que eu vou aprender. Dá um passo a mais, né? Busca esse ativo, seja mais ativo para aprender o idioma inglês, tá? Para isso você tem que estar muito sério, tá bom? Terceiro passo que as pessoas fazem também e não tem resultado, elas não revisam o que elas acabaram de aprender ou de fazer, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre 7 coisas que podem estar te atrapalhando a melhorar no inglês, tá? Beleza. Mas digamos que nós estamos falando sobre hum, cores. Te ensino as cores aqui, coloco imagens, coloco vídeo, tal, beleza, você aprendeu na aula. Aí chega amanhã, você vai para uma festa, chega tarde, dorme, aí acorda no domingo, faz alguma coisa, assiste o jogo à tarde, assiste Fantástico à noite e vai dormir. Aí segunda-feira trabalha, 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 trabalha. Chega na outra sexta, vem outra matéria. Você não vai lembrar. Se eu te passei 10 cores, você não vai lembrar de 5. Entendeu? Por quê? Porque não houve prática, não houve revisão. Então, quando você revisa algo mais de uma vez, você está dizendo para o seu cérebro: ó, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui precisa estar na sua mente, porque isso aqui precisa estar na minha mente. Eu preciso dessa informação, por isso que eu estou revisando. Seu cérebro vai entender esse recado. Agora, uma vez que você não revisa, é como se você falasse assim para o seu cérebro: ó, entrou uma informação aí, mas pode excluir, tá? Que aí cai naquela questão de memória de curto prazo, médio e longo prazo. Informações que não são ali de uma suma importância vão para o curto prazo e dali a alguns dias você esquece. Esquece mesmo, tá? As de médio prazo são aquelas que ficam um pouco mais de tempo. As de longo prazo são aquelas que são importantes demais, são aquelas que devem ser guardadas. E para você fazer isso, você precisa estar sempre revisando, sempre revendo para o seu cérebro entender. Opa, essa mensagem aqui eu tenho que renovar. Opa, esse vocabulário aqui eu tenho que estar sempre renovando para quando ela precisar, ela ter aqui na mente.
ou na ponta da língua, tá bom? Então, se você quer ter resultados, comece a revisar o que você acabou de aprender ou de fazer, tá bom? Quarta, pessoas que se apoiam muito na língua nativa, na língua mãe, né? Essa aqui é para você que já está começando a falar um pouco mais de inglês. Eu não sei se é assim com você, mas geralmente, o que a gente faz? E é isso que eu vejo. Eu vou falar o que eu vejo, você vai ver que você vai se identificar muito com isso. Para você que já está falando aí, pelo menos as primeiras palavras já está soltando. Quando eu chego em você e falo, hey yo, how you doing? Hey yo, how you doing? Bom, de primeira você entende que eu estou perguntando, hey you, how are you doing? Você entendeu a mensagem que eu quis te passar. Só que ao invés de você responder I am fine and you, o que você faz? Você fica hey, é, hey, hey aí, hey aí, how you doing? How you doing? How you, como you, você fazendo. Já percebeu? Você fica assim. Você fica se apoiando muito no seu idioma, ou seja, você fica traduzindo tudo que eu falo para o português para depois, aliás, tudo que eu falo você traduz para o português para depois você me responder. Pô, professor, mas não é assim que eu tenho que fazer? Não é não dessa forma. Muitas das coisas que eu te falo, isso é muito sério. Muitas das coisas, e isso é tão sério que eu vejo isso praticamente todos os dias, e eu tenho alertado os meus alunos com referência a isso. Quando você ouve alguém falar inglês com você, na maioria das vezes, se você é uma pessoa que está sempre estudando inglês, sempre revendo, nem que seja 5 minutos por dia, 10 minutos, mas está tendo contato com o idioma, quando você ouve alguém falando com você, igual eu falei aqui, hey yo, how you doing? De primeira você entende o que eu perguntei. Ou seja, o que você precisa fazer? Só responder. Responde o que eu perguntei. Mas geralmente você não faz isso. Geralmente você pergunta para o seu cérebro as palavras que eu disse, para você primeiro traduzir para o seu português, para depois você responder em inglês. Ou seja, em vez de você fazer jogo rápido, eu jogo para você e você já joga para mim de volta, você fica tentando traduzir o que eu estou falando. Isso atrapalha muito, porque você já entendeu minha ideia, já entendeu minha mensagem, mas mesmo assim prefere ter certeza de que você entendeu. Isso leva tempo, quando você tem certeza, você fica traduzindo. E quando você vai me responder, já se passou 5 minutos e eu fui embora, porque você ficou pensando muito. Isso por quê? Porque você ficou se apoiando muito no seu idioma. Ou seja, o inglês, quando você vai falar inglês, o Jober, ele tem um costume de falar assim: aprenda a pensar em inglês, pense em inglês. Quando a gente fala de pensar em inglês, é você entender como o inglês funciona. Como é que o inglês funciona? O inglês ele é simples e objetivo. O português ele é complexo e composto. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Português. Eu vou beber água. Essa é a frase. Eu vou beber água. Português. Em inglês, se eu for traduzir isso daí, vai ficar totalmente sem sentido. Se eu for me apoiar muito no meu português para traduzir essa frase, eu vou beber água, o que vai acontecer? Vai ficar muito grande. Então vai ficar I will go to drink water. Sendo que eu posso falar I'll drink water. Beberei água. Em vez de eu falar eu vou beber água, eu posso falar beberei água. Um americano ele fala beberei água. O brasileiro fala eu vou beber água. Então, imagina, se o americano ele fala de forma simples, beberei água, nós temos que falar inglês como? De forma simples, igual o americano. Tentar ser o mais claro e dinâmico possível. E não tentar falar inglês como fala português. Será que faz sentido? Falar inglês como se fala português dá trabalho. Agora, falar inglês como se fala inglês, que é de maneira clara, de maneira objetiva, acaba sendo fácil. Entendeu? Então, tente não se apoiar muito na sua língua nativa quando você for falar inglês e quando você for ouvir inglês. Tá? Então, alguém chegou em você e perguntou, Hey, yo, how you doing? Você já entendeu o que ele está perguntando. Responde, I'm fine, and you? Joga de volta para ele. Não tenta falar demais igual você fala em português, porque em inglês não vai dar certo. O inglês é um idioma rápido, dinâmico
Quando eu digo rápido, rápido no quesito comunicação. É dinâmico. Você não precisa falar muito. O brasileiro fala muito. O americano fala o que é necessário. Tudo bem? Então, não se apoie muito na sua língua nativa. Seja objetivo. Fale o que é necessário. Tá bom? Porque se você se apoiar muito na sua língua nativa, você vai acabar falando demais sem necessidade. Beleza? Quinto e antepenúltimo. A gente já está terminando. Pessoas que valorizam muito os próprios erros, né? Então, se você é daquele tipo de pessoa que de 10 erros você. De 10 erros não, de 10 coisas você acerta 7 e erra 3. E fica valorizando aqueles 3, consequentemente, aqueles 3 vão ser bem maior do que os 7 erros que você fez, né? É aquele negócio, tem aquele ditado. Nossa, faço 1 milhão de coisas certas. Quando eu faço uma errada, vem 1 milhão de pessoas me apontar, só porque eu fiz uma coisa errada. Mas para apontar as coisas certas que eu fiz, ninguém veio. Então, geralmente, a gente faz isso com a gente mesmo. Então, assim, geralmente a gente faz tudo certinho e vai levando. Quando a gente erra, a gente fica alimentando aquele erro, focando naquele erro. Se você ficar fazendo isso daí, você está mostrando o quê? Você está mostrando que errar não é humano. E com o erro você não vai aprender nada. Isso é errado. É no erro que você aprende o certo. Então, o que acontece? Errar faz parte. Eu conversei com a aluna essa semana que ela falou para mim que ela tem medo. Ela falou que ela viajou, ela foi num cruzeiro e via as pessoas conversando. E ela via que as pessoas conversavam feio, estranho, falava de um sotaque muito feio. Ela falava: "Ah, eu não vou arriscar não. Se for para falar feio desse jeito aí, eu não vou falar não." Só que o que acontece? O pessoal que tava falando feio fez amizade, pegou contato, conseguiu celulares, contatos internacionais. E ela, por não falar feio, para não passar vergonha na mente dela, ficou sozinha. Não falou com ninguém. Conversei com ela recentemente. Então, olha que engraçado. Se você tiver ousadia, coragem para errar, mesmo errando, você vai conseguir benefícios. Mas você precisa errar. Não tem problema. Se você puder minimizar o número de erros, melhor ainda. Mas se você errar, não tem problema, eu erro. Todo mundo erra. Né? Não tem ninguém perfeito. Entendeu? Então, não valorize muito seus próprios erros. Muito pelo contrário. Valorize os seus acertos, valorize suas vitórias, valorize seu desempenho, conforme você vai aprendendo inglês, tá? Porque erro a gente vai ter sempre, tá bom? Sexto, não colocar palavras novas em contexto. Então vamos lá. De repente você está estudando aí no seu dia a dia, de segunda a segunda, todos os dias, uns 10, 15 minutos ali você está estudando, e aí você descobre ali 10 palavras novas num texto, em um vídeo, em uma música que você está ouvindo. E aí você pega essas 10 palavras novas, coloca numa folha, faz uma lista e memoriza. Tá, beleza, memorizei. E agora? E agora eu vou continuar vivendo a minha vida. Isso está errado. Você não pode pegar palavras, uma lista de palavras, e só memorizar e deixar por isso mesmo. Você tem que colocá-las em contextos. As palavras novas que você aprender, você deve imaginá-las dentro de um contexto, dentro de uma situação a qual se encaixa a sua realidade. Então, você passa mais tempo no trabalho do que em casa, então sua maior realidade está no serviço. Então, você vai lá e aprende 10 palavras novas. Tenta ver onde aquelas 10 palavras novas vão se encaixar no seu dia a dia. Monte frases e coloca aquelas palavras dentro das frases, porque aí vai ter sentido. Elas vão estar dentro de contextos. Agora, se elas estiverem fora de contextos, totalmente isolada, o que, que vai acontecer? Não vai ter resultado, tá? Então, você precisa, de fato, colocar todas as palavras que você aprender de palavras novas, colocá-las dentro de contextos, dentro de frases, para você ter aí um bom desempenho, para você ter aí êxito, tá bom? Sétima e última, ter a mentalidade errada mesmo já tendo um nível levemente avançado no inglês. Essa aqui é um recado também para você, que já consegue já falar, já consegue manter uma comunicação, já sabe usar as palavras comuns, as expressões comuns, né? Mas aí, geralmente, quando você vai para uma situação onde as pessoas usam outra expressão, ou outras expressões, outras palavras que você não sabe,
geralmente você se sente, poxa, eu achava que eu estava avançado no inglês e não tô. Nossa, o cara falou ali uma expressão ali que eu não entendi nada. Poxa vida, eu achava que eu estava já falando inglês e eu não entendi o que o cara falou. Poxa, e agora? Na verdade, isso é muito natural. Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Quando a gente acha que a gente já está sabendo muito, sempre aparece alguém com uma expressão nova, sempre aparece uma reunião onde as pessoas acrescentam expressões, palavras novas que a gente não entende. E aí, isso significa que eu regredi? De maneira nenhuma. Isso significa que você tem um pouquinho mais a aprender. Isso é mais uma oportunidade para você ir crescendo com o inglês que você já tem com você. Entendeu? Então, todas as vezes que você encontrar uma situação aonde você vê que você não sabe as expressões que estão sendo usadas em determinado local ou por determinada pessoa, não tem problema, você não regrediu. Você continua aprendendo. Mas ali vai ser uma oportunidade para você aprender coisas novas e somar com o que você já tem guardado com você, tá? Então, se você acha que você está regredindo só porque não conhece algumas expressões, isso é mentalidade errada, tá? Muito pelo contrário, você já tem um número de vocabulário com você. Chegou expressões, palavras, situações que você não conhece, então significa que são novas para você. Você tem que aprender. Tudo bem? Essa é a mentalidade certa. Saber que sempre você vai estar aprendendo, tá bom? Tendo esse tipo de mentalidade que você está sempre aprendendo, você consegue aí resultados positivos na sua caminhada, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui e retornar aqui para minha tela, a gente já termina aqui. É isso que eu quis compartilhar com vocês. Foram aí sete coisas que pode estar te atrapalhando. Se você se identificou com alguma delas, começa a mudar, tá? A postura começa a mudar aqui, ó. Começa a mudar aqui. Considera tudo que eu falei. Aquele negócio. Se você não praticar aquilo que a gente compartilhou aqui agora, foi só mais uma sexta. Foram só mais 20 minutos aí que a gente passou junto. Então, para não ir assim pro ar essas coisas, revisa, olha de novo, né? Pensa, veja qual que você se encaixa. Dessas 7, qual que se identificou mais com você? Você pega e trabalha em cima dela e vai melhorando. Alright? So that's it for today, people. Então é isso por hoje. I hope you enjoyed that. Espero que vocês tenham gostado. If you got some questions, if you got some suggestions, please let us know. Deixa a gente saber aqui embaixo através dos comentários, tá bom? Thank you all. Obrigado a todos and God bless you. E Deus abençoe vocês. Hope to see you next week. Bye bye.